Oi, eu sou a Renata Borges, eu trabalho na Biblioteca Pública Municipal José Guimarães e eu vou compartilhar hoje com vocês a leitura de um conto do livro Deixe o Quarto Como Estado, Amilcar Betega Barbosa, que esse livro é uma das leituras obrigatórias do vestibular da URGS de 2021 e eu escolhi para compartilhar o conto O Crocodilo 1, e ele começa assim. O crocodilo entrou no meu quarto mansamente, com passos arrastados que deixaram a ponta do tapete virada. Ele subiu no colchão onde eu estava deitado, se aninhou junto aos meus pés e ficou me olhando. Estou enlouquecendo, pensei, e com muito cuidado espichei a ponta do pé até a altura do que seria a barriga dele. Senti a pele grossa e levemente fria, de uma textura molhada. O crocodilo fez um movimento brusco para trás, como quem se defende de uma cócega, e me sorriu. Numa reação automática, sorri para ele também, e pensei de novo: estou enlouquecendo. Nunca tive dúvidas de que acabaria louco, mas jamais desconfiei que a loucura chegaria assim, mansamente, na forma de um crocodilo de passos cansados subindo no meu colchão. Sempre achei que não escaparia das crises histéricas, gritos lancinantes, golpes com a cabeça contra a parede e todos esses clichês que nos ajudam a fazer ideia e ter opinião sobre as coisas. Enlouqueceria dentro da mais pura normalidade. Um louco padrão. Havia calor e nesse ponto minha ideia do que seria o processo de enlouquecer não fora traída. Tinha certeza de que jamais enlouqueceria no inverno, por exemplo. Teria de ser sob um calor sufocante como o das últimas semanas. Este calor que me atira sobre o colchão e me deixa sem forças para nada que não seja olhar para o teto e sentir asco do meu corpo melado de suor. Devia fazer 5 dias que eu estava deitado no colchão, com nojo de mim. Só levantava dali para ir à parede oposta à da janela e grudar as costas nela. Era a única das paredes do meu quarto que não fervia com o calor do sol lá fora. Talvez fizesse divisa com outro apartamento, não sei. Por alguma razão ficava mais protegida do calor, e durante a madrugada até conseguia passar certo frescor às minhas costas. Pois quando o crocodilo entrou, eu estava olhando para o teto e pensando em me levantar e me encostar na parede. Mas aí ele veio, subiu no colchão, deitou junto aos meus pés e ficou me olhando. Seus olhos eram duas bolhas opacas e tristes que me transmitiam uma coisa boa, uma impressão que defini como mimosa. Mas não dei muita bola. Voltei a olhar para o teto como se nada tivesse acontecido. Apenas adiei minha ida até a parede. Na verdade, a presença do crocodilo deitado e me olhando era de todo indiferente para mim. Achei que se o ignorasse, ele iria embora, mas nem sei se desejava isso. No fundo, nem desejava nem indesejava, mas tinha certeza de que quando voltasse a olhar para os meus pés, não o encontraria mais. Olhei e ele estava me olhando também, com seus olhos saltados e tristes. Ele me sorriu de novo, mas não respondi. Agora que estou louco, pensei, não preciso mais desse crocodilo aqui. E comecei a me incomodar com a presença dele em cima do meu colchão. O diabo é que não consigo me incomodar por muito tempo e me adapto facilmente às novas situações. Posso garantir que isso não se alterou com a minha loucura. Em seguida, estava entretido de novo, outra vez em olhar para o teto, suar e me sentir nojento. Afinal, o crocodilo não interferia em nada, apenas estava ali. E eu não tinha nenhuma comida em casa que ele pudesse consumir, ele não fazia nenhum ruído que me incomodasse, o colchão era suficientemente grande para que ele permanecesse deitado com conforto sem diminuir o meu espaço. Fui fazendo mentalmente essas checagens e confirmando que não havia motivo para me incomodar com a presença do crocodilo no meu quarto. Mas de repente comecei a sentir mais calor do que o normal e me lembrei de que não fora me encostar na parede por causa do crocodilo. Aí eu disse: opa, que é isso? E me enchi de raiva e desferi um belo de um chute na barriga dele. A primeira e a única vez que usei de violência contra o crocodilo. E foi aí que ele chorou. E foi aí que eu notei que desde o início, mesmo quando me sorria, seus olhos esféricos e salientes represavam uma enorme quantidade de choro. E quando ele chorava, eu sentia que me agradecia pelo pontapé que liberara sua choradeira. E disso sim eu não gostei. Só não bati de novo porque ele teria ainda mais motivos para chorar. Levantei e fui para a parede, só de cueca,
Colei as costas na parede e fiquei ali me refrescando. Era sempre um momento de prazer. Eu fechava os olhos e até perdia a noção do tempo. Claro que não havia mais nenhum sentido naquilo, pois todo louco já perdeu por completo a noção do tempo. A parede, delicadamente fria nas minhas costas, já não era mais responsável por eu cair fora do tempo. A culpa era da loucura, o que me fez sentir ainda mais relaxado. Por motivos óbvios, não sei quanto tempo fiquei encostado à parede, mas ao erguer os braços, que durante o relaxamento iam deslizando em direção ao meu tronco, aquela forma de cruz com as palmas voltadas para a parede era a que melhor refrescava, rocei a ponta dos dedos numa casca, um toco, e a princípio não identifiquei e até me assustou. Recolhi ligeiro a mão, mas me recompus e fui espichando o braço outra vez, na tentativa de confirmar pelo tato o que já calculava. Fui tocando e descobrindo aquele toquinho que terminava em dedinhos chatos e curtos revestidos por uma pele grossa, quase uma casca. Abri os olhos e ele estava ali. Estava ao meu lado, junto à parede, também com as suas costas, ou lombo, ou seja lá como for que essa parte de cima do seu corpo que vai até do rabo até a cabeça, pegadas à parede. Sabe-se lá com que esforço ele conseguiu manter-se nessa posição, de pé, com as costas em contato com a parede. Ele se sustentava pelo rabo. Era o rabo de músculos incrivelmente enrijecidos que lhe servia de base. A ponta estava um pouco dobrada e era a única parte do corpo dele que tocava o piso. Aquela posição, de pé, de costas para a parede, que para mim era muito relaxante, para o crocodilo devia ser um martírio. Com a boca levemente aberta, roncando guturalmente, ia a buscar um ar que lhe fugia, ele suava. E seus olhos fechados não significavam concentração ou algum suposto prazer que a parede fresca sob suas costas lhe trazia, mas era a forma que ele encontrava para se defender do suor que lhe escorria desde a ponta do bico, por entre as gretas da pele, dura e enrugada. Num impulso, agarrei com força a mão dele, aquela mãozinha dobrada, o toquinho, pouco mais que uma pequena saliência do seu corpo, quase um defeito. Sua atitude de esforço, seu sofrimento, aquilo tudo me deixou comovido, não posso negar. Voltei para o colchão e fiquei olhando a cruz insólita na parede, o corpo oblongo, as 4 patinhas voltadas no vazio, a pele de um amarelo quase branco na barriga que se mostrava inteira, a sensação de frio e delicadeza que a pele da sua barriga transmitia estava, de certo modo, ligada àquela cor pálida. Eu olhava para a barriga dele e percebia os flancos subindo e descendo num ritmo de esforço. Via também o movimento da garganta quando ele engolia em seco para logo buscar o ar outra vez com impaciência e a boca entreaberta. Via ainda o suor escorrendo-lhe por toda a extensão da barriga e deixando sua pele mais úmida e brilhosa. Virei-me de lado no colchão para a parede oposta do crocodilo e dormi. Quando acordei, ele já estava em mim. Acho que esse é o fato. Ele veio e ficou em mim. Talvez tenha sido por isso que dormi tanto, porque não senti calor, porque senti até um certo conforto no meu sono, porque me senti bem, me senti calmo como havia muito não me sentia. O crocodilo estava colado em mim, e a delícia e o frescor que eu experimentava vinham do contato da pele amarelo pálida da sua barriga com as minhas costas. Havia o som da sua respiração, um ruído seco e asmático que roçava meu ouvido, mas aquilo era quase nada comparado ao prazer que me dava sua pele em contato com as minhas costas. Eu não tinha certeza se ele dormia ou não. Movimentei-me devagar no colchão e levantei com cuidado. Ele veio junto. Ele vinha junto, sempre agarrado às minhas costas. O peso não chegava a ser excessivo, mas suas mãozinhas feriam delicadamente os meus ombros. Andei pelo quarto para me acostumar à nova situação e percebi que não fossem as mãos machucando os meus ombros, o arranjo seria perfeito. Voltei ao colchão para que meus ombros descansassem. Dormi de novo, acordei com o interfone tocando. Deixei tocar, esperando que desistissem. Não desistiram. Estão chamando no interfone, eu disse. O crocodilo deu um suspiro quase imperceptível e desgrudou das minhas costas e foi atender. É para você, ele disse, enquanto subia outra vez para o colchão e para as minhas costas. A voz do zelador me chegou deformada pelo interfone. Você não pagou o aluguel de novo. Dessa vez tem que ir embora.
Estou pedindo com jeito, mas se for preciso, subo aí e arranco você a tapa. Já estou descendo. Agora que estou louco, pensei. Não preciso mais de casa. Tem razão, disse o crocodilo. O quarto tinha apenas o colchão e o tapete com a ponta virada pelo crocodilo. Limitei-me a apanhar o colchão e deixei o resto como estava. Quando abri a porta, dei de cara com o zelador. Gostei de ver a atrapalhação dele. Enquanto perguntava se eu queria ajuda para descer o colchão, mantinha um olhar embasbacado para a cabeça do crocodilo que sobressaía a minha como se fosse um boné. Disse-lhe que ficaria muito grato, e ele fez questão de pegar a ponta de trás do colchão, certamente para ver de outro ângulo o crocodilo agarrado em mim. Dois eram os inconvenientes, talvez os únicos. O colchão, que pesava e era difícil de carregar, e as mãozinhas machucando os meus ombros. O colchão eu abandonei na rua. Se um louco não precisa de casa, pensei, também não precisa de colchão. Tem razão, ouvi o crocodilo dizer no meu ouvido. E quanto aos ombros, passei num camelô e pedi 2 cintos. Amarrei um deles convencionalmente em torno da cintura, o que correspondia mais ou menos ao início do rabo do crocodilo, e o outro em torno do peito, logo abaixo das axilas, na altura daquilo que seria o segmento final do seu pescoço, do pescoço do meu crocodilo. Falei para o camelô que não podia pagar. Ele relutou um pouco, mas acabou entendendo. Inclusive me ajudou a amarrar os cintos. Meu pai tinha um problema desses, ele disse. Só que era um macaco. Eu não quis perguntar de que raio de macaco ele falava, mas fiquei profundamente agradecido quando senti que meus ombros já não eram castigados e que a única sensação que me restava era de um delicioso frescor nas costas. Antes de ir embora, vi que também o camelô tinha alguma coisa sobre as costas. Não era muito grande, porque dependendo do ângulo, o volume sobre a jaqueta se tornava imperceptível. Imperceptível apesar de eu estar vendo. Sim, alguma coisa mudava em mim. Comecei a ver que muitos homens e mulheres que passavam apressados, metidos em seus ternos e taiês e carregando suas pastas ou dirigindo seus automóveis sabe-se lá para onde, muitos deles levavam às costas um gato, um cachorro, às vezes uma pomba, e por vezes só se via uma cabecinha sobressaindo-se a gola da camisa junto à nuca. Os outros deixavam escapar um rabo, uma pata, e em vários era apenas um volume sob a roupa, uma suave elevação no dorso, o que para mim já dizia tudo. Agora que fiquei louco, eu pensava, estou vendo coisas. E era então que eu me dava conta de que trazia o crocodilo nas costas, porque ele não se aguentava e emitia uma risadinha rouca no meu ouvido e dizia, tem razão? Eu não lhe dava muita bola. Aliás, além de reconhecer o bem-estar que ele me transmitia, nunca lhe dei bola.